Falo cada coisa, né? Tipo, vamos chorar no fundo da data, né? Bom, então, por que não está aparecendo aqui? Aqui. Então, assim, a pessoa anoréxica, ela tem tanto medo de engordar que ela para de comer. Então, isso faz ela emagrecer. O bulímico tem tanto medo de engordar que ela compensa. Ou com laxante, diurético, excesso de atividade física ou jejum. E o que tem compulsão alimentar, ele não sai do ciclo de, no momento que ele tem fome, daí ele come, aí ele se arrepende, daí ele se sente culpado, daí ele se torna ansioso, e aí a ansiedade faz ele comer de novo, e daí ele se arrepende. Então, eles têm cursos fisiológicos diferentes, mas eles são pessoas que têm muito em comum. Por exemplo, podem ser obsessivos, compulsivos, sempre introvertidos, emocionalmente reservados, socialmente inseguros, muito rígidos, se autorrejeitam e são submissos. A anorexia é uma perseguição implacável pela magreza extrema. A característica é a manutenção voluntária, porque a pessoa quer, do peso em limites menores do que o IMC recomenda, porque ele tem uma distorção da imagem corporal, né? Então, a pessoa está assim, mas ela se enxerga, aliás, ela está assim e ela se enxerga assim, né? Então, ela está magra, mas ela se enxerga com excesso de peso. Sintoma de medo intenso de enfrentar as complicações sociais e sexuais da vida adulta. É muito comum na puberdade aparecer anorexia e é muito mais comum em mulher. E ela tem picos de incidência, ou seja, início de 12 a 13 anos e de 19 a 20. Geralmente acomete jovens de classe alta, está muito relacionada com a moda, atriz, modelo, e a ocorrência do transtorno aumentou significativamente de uns tempos para cá. Hoje, a anorexia já não é mais o transtorno mais tão comum. Ele é comum, mas a vigorexia ainda é maior, né? E a compulsão alimentar ainda é muito grande. Existe então uma insatisfação com o corpo, redução da ingestão alimentar. Primeiro eles tiram carboidrato, depois lipídio, depois eles tiram refeições inteiras. E aí eles ficam tentando enganar as pessoas, porque as pessoas querem que o anoréxico coma. E os pais começam a se preocupar, né? Senta na mesa, não come, belisca. Aí os pais começam a deixar de ver comer. Aí os pais começam a pegar no pé, e como a pessoa não quer comer, ele começa a fazer armadilhas, né? Eu vou deixar o prato aqui no meu quarto para minha mãe achar que eu comi. Então ela começa a se burlar. E geralmente são hiperativos, fazem excesso de atividade. Interesses por dietas, emagrecimento, estética, exercício, eles sabem calorias. Mas o que é muito estranho, eles sabem caloria, né? A gente não é uma tabela. Mas eles sabem calorias porque eles pensam que eles têm que comer tudo que é hipocalórico, né? Fruta e verdura é a única coisa que eles aceitam comer, as verduras mais que fruta ainda. O uso de anorexígenos e laxantes, nem todo mundo faz isso, mas acontece, que é os inibidores de apetite. E tem distúrbios de comportamento, eles negam estar doentes, imagina, e assim, eles realmente não se enxergam magros, tanto que é uma doença psicológica, não é assim, tá com frescura, não, ele não se enxerga, por isso que a gente não dá conta de tratar sozinho, porque vai muito além do fisiológico,
né? O problema é psicológico, a gente precisa do psicólogo junto com a gente. Existe perda de peso progressiva, pele seca, acinzentada e enrugada, tipo o paciente desidratado, desnutrido. Pele seca, desidratada, enrugada, cabelo quebradiço, sem brilho. A expressão dessa pessoa é triste, ela tem cara de abatida, gengivas inflamadas e o cabelo ralo. Assim que identifica os sintomas, o tratamento deve ser iniciado, porém a pessoa nega. Essas pessoas, eles negam ir para o médico, para o nutricionista, então é o último que eles querem ir, porque o nutricionista vai mandar eles comer. Então, e assim, não dá pra gente, e realmente tratar uma pessoa com anorexia, não é para qualquer nutricionista mesmo. Porque o nutricionista, ele tem que ver além, ele não está ali para julgar ninguém, mas você tem que comer, gente, que ele tem que comer, a mãe dele já fala, o pai dele fala, o amigo, o irmão, você está ali para você ajudar, e você só consegue ajudar se ele confiar em você, mas para ele confiar em você, você não pode julgar em nada, você tem que entender. Entenda, mas não fique com o sermão, porque o sermão a família já faz, e se ele mudasse com o sermão, ele já tinha mudado, tá? Então, não adianta no primeiro momento a gente abordar o paciente, mas você tem que comer porque você vai morrer, porque olha o jeito que você tá, ele não se enxerga do jeito que ele tá. Então a gente acolhe, a gente escuta, a gente vê a gravidade, associa, conversa sobre um outro profissional estar junto com a gente, né? E deixa ele falar o que ele sente quando ele come, qual que é o sentimento que vem, por que ele acha tão ruim assim comer. A comida é ruim, você não gosta do sabor, eles geralmente adoram o sabor, mas eles não vão, no momento eles não têm mais apetite, porque eles deixaram de comer, o zinco baixou, a deficiência de zinco já causa inapetência também. Então, mas tem casos assim, gente, que é tão grave que aí o paciente precisa ser sedado, passado sonda, né? Tem esse caso. Aliás, meu primeiro, não foi meu primeiro paciente que morreu quando eu fiz estágio, foi, acho que o primeiro paciente que eu atendi, que era uma menina, uma mocinha. Ela tinha anorexia, ela tinha esôfago de Barré, eu me lembro. Ela tinha as petequias até, e ela também provocava vômito, mas ela era anoréxica, não bulímica mesmo. E é muito difícil, assim. Eu me lembro que eu não tinha experiência nenhuma. Imagina, né? Eu estava estudando, era estagiária, e a hora que chegava qualquer profissional de saúde, ela fechava o olho, como tipo, estou dormindo. Então ela não aceita, né? E a gente não sabe nem chegar num paciente desse, né? E parece assim, se a gente chegar é pra gente falar, tentar convencer que ele tem que comer. Porque é assim, e não é que a gente aprendeu assim, é porque como que a gente vai, o que a gente vai fazer lá, né? Diante de um paciente desse. E ela realmente foi uma menina que foi pra sonda, precisou sedar, porque a medicação ela não engolia, né? Porque a enfermagem dava a medicação e ela fingia que tomava, ficava embaixo da língua, e no primeiro momento ela jogava fora, ela realmente se auto-sabotava, assim. Mas ela precisou ser sedada, aí foi passado sonda, mas ela tirava a sonda, simpatia, e ela precisou ser sedada para se tratar. Mas e daí? E daí que ela ia acordar uma hora, né? E ela podia de novo começar tudo de novo. Então, por isso que muitas vezes não, a gente precisa de outros profissionais juntos, só a gente não dá. Porque o problema não é só enfiar comida na pessoa, a pessoa tem que aceitar se alimentar, ela tem que saber que ela consegue se controlar, né? Se ela tem tanto medo de engordar, a gente tem que ensinar ela a ter controle, mas quem ensina isso é o psicólogo. Se a gente soubesse fazer isso, a gente era psicóloga, não era nutricionista, né?
Então, as complicações clínicas, os distúrbios hidroelétricos, olha como o distúrbio hidroeletrolítico é comum em várias situações, vocês viram? Diarreia, síndrome do intestino curto, diverticulite, retocolite, doença de Crohn, vocês viram? Repor sódio e potássio, gente. Comprometimento cardíaco, até porque a queda de peso é tão brusca que perde-se proteína. Distúrbio da motilidade intestinal, lógico, ela não come. Quanto mais fibra, né? Aí o movimento do trato gastrointestinal, atrofia das células intestinais, ela pode ter hipotermia por conta da perda de peso. Nas mulheres, elas podem ficar inférteis, ter parada da menstruação e osteopenia. Nos homens, impotência sexual e perda do interesse sexual. Desnutrição. O metabolismo também pode reduzir em até 50%, uma forma de compensar o gasto de energia. A pessoa não come, então não vou trabalhar muito mesmo. Elas tendem a ser bradicárdica, que é o batimento cardíaco abaixo de 60. Então são pessoas com... porque o volume de sangue dela está diminuído, né? Ela pode estar perdendo músculo cardíaco, então os batimentos também diminuem e ela fica bradicárdica. Diminui a frequência respiratória, não precisa produzir tanto ATP, ela não faz exercício, não se alimenta, o ATP vem do macronutriente, esse é o que ela menos come, né? Então por isso diminui o consumo de oxigênio e diminui a produção de gás carbônico. Ela tem hipotermia e hipotensão pela diminuição do volume de sangue. Qual que é o nosso objetivo? Restaurar a função imunológica, porque se está desnutrido, a imunidade também está baixa. Promover o ganho de peso até 900 gramas por semana, até chegar ao peso saudável. Promover psicoterapia, que não é a gente que vai fazer essa psicoterapia, é o médico. A psicoterapia é o psicólogo. Uso de medicamento para equilíbrio eletrolítico e reduzir preocupação com o peso. A gente tem que ensinar, tirar da cabeça dessa pessoa peso. Peso não é importante, porque quanto mais você fala de peso, de emagrecer, de ganhar, porque isso pode, isso não é o paciente que tem que falar o que pode e o que não pode. A situação é grave, ele é desnutrido, ele é tão desnutrido que a imunidade está baixa, ele tem hipotermia, ele tem bradicardia. Não, eu preciso fazer ele viver, preciso que ele coma. Se não dá tempo da terapia agir, vai ter passar sonda e sedar. Mas se é um paciente que a família vê sintomas, quando você avaliou, você realmente observou isso, mas não está no estágio grave de desnutrição, mas você vê uma tendência, a psicoterapia, e ninguém precisa passar sonda de ninguém ainda, mas a gente precisa parar com esse negócio de peso. O bulímico é a mesma coisa, o bulímico ele está ali e ele é uma pessoa assim, que ele não quer engordar e ele está quase excedendo o peso, porque ele realmente ele não consegue parar de comer, e para ele é 8 ou 80 também. Da hora que ele come muito. Então são pessoas que a gente precisa meio que desaprender o perfil do nutricionista. Por isso que é um desafio mesmo tratar os transtornos alimentares, porque a gente tem muita fala bonita do alimento, mas não é o caso, não é muitas vezes o caso para o anoréxico. A gente tem que tirar dele, do bulímico e do compulsivo, essa grande importância que eles dão para a comida, porque na verdade a comida é muito importante para eles, tanto que eles o anoréxico prefere nem comer, porque vai que ele come e não para mais, então ele não come. Então, na verdade, ele dá muita importância, por isso ele deixa de se alimentar. O plano alimentar é individualizado, porque cada pessoa é de um jeito, uns vão estar pior, outros melhores, um vai para a sonda, o outro não, né? Avaliação nutricional, então a gente vai fazer avaliação bioquímica, ver o hemograma, a gente pode pedir albumina, a gente pode
pesar e medir esse paciente, mas gente, por favor, vocês não precisam fazer prega no paciente desse, vocês concordam comigo? Dobra. Tipo assim, a pessoa tá magra, desnutrida, ai, deixa eu fazer só as dobras. É pra falar pra pessoa emagrecer mais, né? Porque parece que quando você fala dobra e prega, nossa, ela vai ver quanto de gordura. Essa pessoa já tá encanada com a gordura. Para de querer medir gordura do anoréxico, gente. Nem tem, não precisa. Vocês conseguem? É isso que a gente tem que ver além da técnica. A antropometria existe, mas é para todo mundo? Não é para todo mundo. Definição de metas futuras. Vocês vão definir as metas. Ganhar quantos quilos de peso por semana, ou às vezes a sua meta nem é isso. É fazer esse paciente introduzir um alimento do grupo do cereal no dia. É fazer esse paciente tomar uma bebida que ele gosta. Às vezes as metas começam assim. Conhecer o paciente sem julgar. Escuta mais do que fala. Escuta. Não faz careta. Ai, meu Deus, não acredito. Gente, isso não é também só com anoréxico, é com ninguém. A gente não está ali para julgar. Quem somos nós para julgar? Nem temos nosso teto também é de vidro, né? Histórico alimentar, pelo diário alimentar, que a gente pode ter esse modelo aqui, ó, de diário alimentar. A gente pode pedir, isso a gente pode fazer num primeiro momento para esse paciente. Queria que você anotasse o que você está comendo, a hora que você comeu, o que, se na hora você teve vontade de comer muito ou não, se você teve vontade de vomitar depois ou não. Você sentiu fome para comer? De 0 a 10, qual era a sua fome? Você ficou saciado depois que você comeu? Ou não? Nem comi. Não faço mais refeição. Onde você estava? Com quem você estava? Geralmente eles estão sozinhos. São pessoas que nem querem ter muita relação social. Porque eles têm que ficar explicando. As pessoas cobram eles fazerem coisas que eles não estão fazendo, né? E qual que é o sentimento nesse momento? Para a gente poder conhecer o paciente. Terapia flexível que entenda medo sobre alimentação e peso. Então, escuta o medo que ele tem. Às vezes o medo não é o peso. Às vezes, gente, nem ele se tornou anoréxico, não é nem por uma questão de peso. Foi porque ele pode estar depressivo, e aí ele perdeu o interesse pela comida, e hoje ele mais emagrecido, com um monte de deficiência, ele tem menos vontade ainda, né? E aí ele até passa a se gostar, porque emagreceu uma coisa que ele nunca conseguiu, mas assim, talvez não seja esse o problema. Talvez não seja a anorexia em si, seja um emagrecimento muito brusco. Estabelecer metas possíveis para o paciente, sendo paciente, solidário, otimista e esperançoso. Combina com ele o que a gente vai planejar para essa semana. O que você acha que você consegue fazer? De tudo que você sabe que é importante para a sua saúde, escolhe uma coisa que você toparia seguir. Pensa aí, né? Vamos planejar com ele. Não, a partir de hoje você vai fazer assim. Gente, ele não come, que é uma necessidade vital. Por que ele vai fazer o que você está falando? A gente tem que ser muito cooperativo e não autoritário com esse tipo de paciente. E sempre incluir a família, né? Porque aí para a família eu até posso daí marcar um horário para a mãe, para o pai, e daí para a mãe eu posso falar um pouco mais da alimentação. Mas gente, se a mãe começar, você tem que comer isso aqui. É importante você comer, você quer morrer? Não, pronto, lascou o tratamento. Tá? Não forçar alimentos, rejeição é parte da doença. Aumentar a ingestão até uma dieta normal. Então, se ele aceita ir para o líquido, vamos para o líquido, pastor, vamos fazer o que é possível. Reduzir preocupação com peso, como eu já falei. Fazer educação e orientação nutricional. Não, gente, isso aqui não é se pegar fazer 35 orientação nutricional.
Aliás, para o paciente, você vai primeiro conhecer, você vai traçar o seu objetivo para você mesmo e vai ver qual daqueles você vai falar com o paciente. Você pode falar com a família em particular também, mas você não precisa ficar orientando aquele paciente. Olha, é importante água, é salada. Calma. A família, você ensina a família por uma mesa, você orienta a família a nunca brigar na hora das refeições. Olha para você como a gente precisa da psicologia. A gente precisa ter psicologia. Porque você pensa, olha quantas orientações não nutricionais a gente está precisando nesse momento fazer. É ou não é? E a longo prazo continuar mesmo após alcançar o peso saudável. Então vamos supor que deu tudo certo com aquele paciente, depois de 1 ano e meio ele atingiu o peso que você gostaria. Daí eu dou alta para esse paciente? Não. Esse paciente eu vou manter ele ali comigo, nem que eu dê espaço de 3 em 3 meses, porque ele também se sente seguro, né? E você realmente só vai dar alta no momento que você vê que aquela alimentação se tornou um hábito, que aquele medo e muito valor que ele dá para o alimento está amenizado, tá? A primeira opção é sempre uma dieta via oral, gente, porque é o mais fisiológico, é o menos dispendioso para o paciente. Vou determinar o VCT da dieta, cuidado, né? 250 a 300 quilocalorias a mais, só a gente pode aumentar. Esse paciente, às vezes, a gente pode iniciar com isso aqui, porque é um paciente que nem come. Se ele comer 300 já é um lucro, no dia que ele comer 500 é mais um lucro. Dieta em consistência tolerável e composta por pequenas refeições e várias, porque se você me aparecer com um prato cheio, ele vai jogar fora. Certo? Dieta deve ser evoluída gradativamente, evitar gasto energético excessivo. Não é o momento de você mandar o paciente passear no parque, né? Vai correr, vai fazer bicicleta, gente, não deixa ele gastar muita energia não, ele já não come, ele geralmente é um desnutrido grave esse paciente, você não quer que ele perca peso, mas você também não pode falar, não faz isso. Mas não precisa orientar, porque é nossa prática pedir para fazer exercício físico, porque é qualidade de vida, mas gente, cada caso é um caso. Nesse momento, precisa que ele viva para depois ele fazer atividade física. E pode haver necessidade de suplementação, geralmente existe, tá? A segunda opção é pensar na dieta via oral, utilizada somente quando houver risco da vida e quando o peso está 40% do peso ideal, né? Então, ele deveria pesar 60 quilos e a pessoa está com 40% a menos do que isso, 60. Pode-se fazer dieta enteral no período noturno, quando ela dorme, porque muitas vezes o paciente não aceita receber a dieta enteral. Então, o que pode ser feito? Depois que dorme, administra a dieta. Não, pode ser com ela dormindo mesmo. Porque daí. Não sente passar. Vai ser passado. Muitas vezes esse paciente vai estar com a sonda, assim, mas ele não sabe que ele vai ser alimentado, entendeu? Então a enfermagem passa a sonda pelo nariz, deixa a boca livre, né? E a pessoa precisa, é um caso de risco que vai passar a sonda. Mas no primeiro momento a gente tenta não sedar. E aí, depois que dorme, é fundida a dieta, ele não vai sentir a dieta, e antes de acordar a dieta termina. Entendeu? Até porque quando começa a receber os nutrientes, o apetite começa a voltar também. Porque você começa a forçar uma alimentação via oral sem apetite é muito difícil mesmo. Início com um pequeno aporte calórico, 20 calorias por quilo, vai progredindo bem lentamente. Prevenir a ocorrência da síndrome da realimentação, porque daí o paciente nem consegue absorver, ele tem diarreia, é anoréxico com diarreia ainda. E para ganhar peso, esse paciente tem que chegar a consumir de 70 a 100 calorias por quilo por dia, para ganhar 1 quilo a 1,5 kg por semana. Será que a gente consegue dar muita caloria assim? No começo não. Já vou falar para vocês que
O estado de deterioração física determina a necessidade de internação. Gente, palidez, prostração, apatia, sinais de desidratação, tem que ir para o hospital. E lá no hospital, gente, esquece que o seu papel lá não vai ser dar orientação nutricional. Provavelmente é acompanhar a sonda, é fazer a avaliação do que está em deficiência. Depois a gente vai orientar, mas no momento, se ele é grave, vai ter que ser alimentado ali, infelizmente, com autorização da família. E a terceira opção é a parenteral, se caso ele tiver muito vômito e diarreia com a nutrição enteral. Tá? Não é nem porque ele não tolera, porque ele não quer, não é essa a situação, tá? Para fazer essa nivelação de idade, sem falar com o paciente, a família tem que saber. Tem que estar. Exatamente, senão não. Certo? Vamos parar então aqui.